O tempo é importante. Quando seu Ollie fica muito baixo, isso pode ser por causa do tempo e não por falta de músculos. Porque pense bem, você pode facilmente fazer o pop da cauda enquanto está em pé no chão. Então, se fica incrivelmente mais difícil fazer um Ollie, deve haver uma ciência oculta por trás disso. Desta vez, vamos estudar o tempo de um Ollie do ponto de vista científico e fisiológico. Confie em mim, o que vamos discutir hoje se aplica a muitos outros truques também. Seja um tray flip ou um 360 pop, seja um shot hit ou um no slide ou qualquer coisa assim. Você está assistindo a um truque mais amplo? Por favor, se inscreva. Mesmo antes de falar sobre o tempo, primeiro precisamos entender a diferença entre um salto e um pop. Geralmente, um salto se refere a sair do chão com os dois pés e ficar no ar. Neste contexto, no entanto, definimos como levantar o centro de gravidade do seu corpo de sua posição original e chamamos isso de salto. Mesmo que seus pés não saiam do seu skate, um pop, por outro lado, se refere a chutar a cauda para baixo, principalmente com o tornozelo de trás, enquanto saltar é um ato de levantar o peso do seu corpo para cima. O pop é sobre chutar a cauda para baixo. E você deve juntá-los na ordem correta. Você precisa saltar antes de fazer o pop. Agora, vamos simular como um salto e um pop afetam o skate quando você acerta e erra o tempo, usando modelos 3D. Começando pelo caso certo, assim como qualquer outro objeto neste universo, a gravidade puxa seu corpo em direção ao chão. Então, o peso do seu corpo é distribuído para os seus pés. E a pressão se transfere para suas rodas. Agora, o chão os empurra de volta com a mesma quantidade de energia, e é por isso que você consegue ficar em pé no chão. Para saltar primeiro, você precisa se agachar. À medida que seu corpo desce de pé para agachado, ele ganha aceleração para baixo. Este é apenas o mesmo fenômeno que acontece com um objeto em queda. Ao cair, seu corpo exerce muito mais pressão no seu skate. Quando atinge a posição de agachamento, comparado a quando você está parado, mover seu skate nesse estado não é fácil, pois o peso do seu corpo pressiona a ponta do seu skate. E é por isso que você precisa saltar antes de fazer o pop. Para saltar, você precisa usar os dois pés para contrabalançar a aceleração para baixo que você ganhou ao se agachar. Uma vez que você exerceu força suficiente para baixo, o chão te empurra de volta, e seu corpo começa a se mover para cima por conta própria. Enquanto seu corpo está subindo, ele não está mais sendo segurado pelo peso do seu corpo, e você pode levantar a ponta livremente empurrando a ponta para frente, na cauda. No entanto, mesmo quando seu corpo começa a subir, ainda não é o momento certo para levantar a prancha. Como sua parte inferior do corpo permanece flexionada neste ponto, seus músculos não conseguem gerar 100% de sua força potencial. Embora você possa conseguir tirar a pressão do seu pé da frente sem levantar seu corpo tão alto, a força para baixo é maximizada quando você estende completamente o quadril, as articulações, joelhos e tornozelos simultaneamente. Vamos falar sobre como praticar isso em um momento, mas primeiro vamos ver o que acontece se você errar o timing. Acredito que todo mundo já fez um Rocket Ollie, que é um exemplo perfeito de um timing errado. Simplificando, isso acontece quando você levanta a cauda sem levantar seu corpo, ou antes de levantar seu corpo alto o suficiente. Por favor, imagine que, ao levantar a cauda, o ângulo da prancha aumenta, mas sem elevar o centro de gravidade do seu corpo, seu pé da frente permanece baixo. Idealmente, seu pé da frente deve estar puxando a prancha para cima, mas quando ele permanece baixo, a força da ponta empurra seu pé da frente para trás, enquanto sobe em um arco, resultando em um rocket. Olá! Vamos pausar aqui e focar no movimento dos músculos. Ao contrair os músculos quadríceps e estender suas pernas inferiores, você pode adquirir a força necessária para empurrar o chão e levantar seu corpo. Em outras palavras, você deve contrair seus quadríceps o máximo possível para maximizar a força que suas pernas empurram o chão.
Se suas pernas estiverem esticadas, isso indica que você está fazendo isso. Por outro lado, se você não estender completamente suas pernas, não conseguirá empurrar o chão de forma suficiente, tornando mais difícil garantir o tempo no ar. Agora, você pode pensar que deve estender completamente a perna de trás onde você levanta a prancha, mas, por favor, tenha cuidado. Você pode estendê-la chutando para o lado também. De fato, dependendo do ângulo do chute, às vezes você deve adicionar um pouco de puxada ao seu pop, para que a ponta da prancha agarre seu pé da frente, No entanto, se você puxar a cauda muito longe, não conseguirá receber o suficiente de impulso do chão, e não conseguirá levantar seu corpo alto o suficiente. Além disso, quando você puxa a cauda muito longe, a ponta da prancha pressionará demais seu pé da frente em vez de levantar verticalmente, o que também causa um rocket. Olá? Então, eu recomendo aplicar uma força vertical em ambos os pés se você estiver fazendo rocket ollies. A força repulsiva do chão levanta seu corpo e o pé da frente, fazendo a prancha subir verticalmente. Assim, você pode evitar o problema de a prancha pressionar demais seu pé da frente. Se você ainda acha que é melhor adicionar uma puxada ao seu pop, embora você possa estar certo, pense nisso desta forma. Se o centro de gravidade do seu corpo estiver perto do centro da prancha e a cauda estiver na parte de trás, você não acha que vai chutar a prancha para trás, de qualquer jeito? No final das contas, você vai ter que ajustar a força com que puxa a cauda, mas espero que isso te dê uma perspectiva diferente. Voltando ao tópico principal, novamente, estourar se refere a uma ação em que você chuta a cauda para baixo, o que obviamente é diferente de levantar o seu corpo. E um ollie não começa estourando a cauda, ele começa levantando o seu corpo, ou, neste contexto, pulando. Certifique-se de pular e elevar seu centro de gravidade antes de estourar. A propósito, se você quiser fazer o bone do seu ollie, o que eu digo? Que preciso praticar? Fiz um vídeo que verifica o ângulo ideal do pé da frente usando um mecanismo de física. Por favor, dê uma olhada nele também. Por último, vamos ver como fazer um ollie do ponto de vista fisiológico, um pouco mais. Primeiro, agache-se. Eu recomendo que você mantenha os ombros paralelos à sua prancha, especialmente quando quiser pular mais alto. Há uma razão fisiológica por trás disso. Para extrair 100% da capacidade dos seus músculos, você deve utilizar o conceito do ciclo de alongamento-encurtamento, ou SSC, que é uma reação fisiológica, onde seus músculos podem gerar mais energia, quando você os encurta imediatamente após esticá-los. Por favor, tente você mesmo. Você deve ser capaz de pular mais alto, logo após se agachar a partir de uma posição em pé do que quando pula já agachado. Isso significa que os mesmos músculos podem gerar mais energia quando você adiciona um movimento anterior a eles. Estudos dizem que há uma correlação estatística entre quão baixo você agacha e quão alto você pode pular. Como você pode? Estique os músculos que usa para pular agachando. Então, por que não usar esse conceito em um ollie? Geralmente, você deve manter os ombros em um ângulo confortável, e eu, na verdade, mantenho os ombros bem abertos quando não estou tentando fazer um ollie alto. Olá! Mas, de acordo com o ciclo de alongamento e encurtamento, quanto mais você estica seus músculos, mais energia eles podem gerar. Ao manter os ombros paralelos à sua prancha, você pode agachar mais baixo do que quando os ombros estão abertos, o que estica mais os seus músculos, permitindo que você pule mais alto. Distribuir seu peso bem entre os seus pés ajuda você a empurrar sua prancha de maneira uniforme em ambos os pés, o que é essencial para contrabalançar a força para baixo que você ganha ao abaixar seu corpo. A distribuição de peso pode mudar dependendo do que você está tentando fazer. No entanto, você pode colocar seu peso em algum lugar do lado do pé da frente quando quiser fazer um ollie normal, mas se você quiser pular mais alto, eu recomendo colocar o peso bem entre os seus pés. Para aproveitar ao máximo o efeito do SSC, você deve evitar segurar seu movimento por muito tempo, após se agachar, pois também atrapalham seu equilíbrio. Os iniciantes tendem a fazer isso, seja porque querem ajustar seu equilíbrio ou por hesitação.
Pratique agachar-se diretamente até onde você quer estar e pular de volta sem demorar muito. Ao empurrar seu skate para baixo, o chão empurra seu corpo para cima e levanta seu centro de gravidade. Neste ponto, a pressão no pé esquerdo começa a diminuir, mas, lembre-se, sua parte inferior do corpo ainda está dobrada. Este não é o momento certo para estourar, pois os músculos podem gerar sua energia máxima quando estão totalmente estendidos. Então espere, até que sua parte superior do corpo suba o suficiente e sua parte inferior se endireite antes de estourar. E finalmente, este é o momento de estourar. Use sua curva traseira e estale a cauda com seu tornozelo. Neste ponto, suas costas, quadris, articulações, joelhos e tornozelos devem estar totalmente estendidos. Lembre-se, estourar não levanta seu corpo. Então, se você não está conseguindo altura suficiente no seu ollie, considere estender sua parte inferior do corpo primeiro e estourar depois disso. E depois de estourar, passe a segurar a frente do skate, deslizando seu pé da frente para cima. Por favor, consulte o conteúdo anterior na descrição para mais detalhes. Se você precisa de ajuda para acertar seu tempo, tente praticar isso no chão. Agache-se e levante-se de volta sobre os dois pés. Acostume-se a manter seu pé direito no chão depois de levantar seu corpo. Uma vez que você conseguir fazer isso, chute o chão com seu pé direito e impulsione-se para cima. Esta prática e um ollie real compartilham os mesmos princípios. Sua perna de trás deve se estender quando você deixar o chão. Obrigado por assistir até aqui. Acredito que eu poderia ter mostrado a importância de estender os joelhos. O problema é que você não consegue ver se seu joelho está dobrado enquanto anda de skate, ou ao olhar para um vídeo 2D, o que torna mais difícil ver o que está acontecendo no seu ollie. E é exatamente por isso que eu ofereço a você um sistema de captura de movimento com IA. Envie um vídeo e o sistema o converte automaticamente em uma animação 3D para que você possa analisar seu movimento de forma objetiva. Como é 3D? Você pode mudar o ângulo, desacelerar e exibir linhas de grade para ver o quanto seus joelhos se dobram. Como ainda está em desenvolvimento, você pode encontrar erros, mas espero que o sistema ajude o máximo de vocês possível. E isso é tudo para este episódio. Muito obrigado por assistir, como sempre. Até a próxima.